Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer um Evangelho no Lar nesta terça-feira, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, os trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa, e vamos pedir que nos ilumine nessa noite de oração, nessa noite de estudo, para que possamos aprender e vivenciar essa doutrina tão maravilhosa que nos orienta, nos consola. Que assim seja. Muito obrigada. Eu quero lembrar a todos que aos domingos acontecem as palestras públicas no Centro Espírita Capitão Vendramini, no horário das 19 às 20 horas. E junto com as palestras acontece a evangelização infantil. E agora nós estamos com 3 turmas de evangelização infantil. Uma turma de 3 a 6 anos, uma turma de 7 a 10 anos e uma turma de 11 a 18. Então, enquanto os pais assistem às palestras, os filhos podem ficar na evangelização infantil. Então, nós convidamos a todos a participar. Muito obrigada. Nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 3. É a parábola dos credores e devedores, ou a parábola do credor implacável. Ela tem 2 nomes. Então começa assim. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E tendo começado a ajustá-los, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. E segurando, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e entregou os verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim, também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 23, capítulo de 21 a 35. Então, essa parábola, ela vem nos falar que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós desejamos que ele faça conosco, né? Porque nós vamos analisá-lo. Por exemplo, um servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito mais do que 10 denários que o outro devia a ele. E o que devia 10.000 talentos foi perdoado pelo rei. E ele não fez o mesmo, não teve a piedade do seu companheiro que lhe devia 10 denários e não o perdoou.
Então o rei ficou sabendo e mandou prendê-lo, porque ele não perdoou o seu irmão como ele foi perdoado, seu companheiro como ele foi perdoado. Então nós temos que pensar que Deus sempre está nos acolhendo, nos ajudando. É porque ele nos ama, Ele é o nosso Pai, nos ama. Mas nós também temos que fazer isso com os nossos irmãos, né? Nós temos que acolhê-los e ajudá-los conforme as nossas possibilidades. Porque se Deus é misericordioso conosco, Ele nos ensina que devemos aprender a ter misericórdia com todos, né? A ser misericordioso com todos aqueles que nos cercam, seja na família, seja no trabalho, seja aqueles que nós encontramos na rua, que às vezes nem conhecemos. Nós temos que aprender a ter misericórdia e compaixão com todos os nossos irmãos. A nossa dívida, a gente tem que perdoar as nossas dívidas com amor e com perdão. Porque Deus perdoa as nossas dívidas com amor e com perdão. Então nós temos que perdoar os nossos irmãos também com amor e com perdão. No Pai Nosso tem um pedacinho que fala, aquela oração do Pai Nosso, que fala assim: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Então o que é? Nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas, porque nós perdoaremos os nossos irmãos. E não foi isso que o servo infiel fez, né? Não foi isso que ele fez com as outras pessoas, com o companheiro dele. Ele foi perdoado e não perdoou. Então, a única maneira da gente melhorar a nossa vida, melhorar tudo que nos cerca, é trabalhar em nós a lei da cooperação, que é a lei do amor, da caridade, da justiça, né? Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, que faz parte da caridade e amor ao próximo, tem a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que não fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, se a gente não tem compaixão por outro, por que nós queremos que Deus tenha compaixão por nós, né? Se a gente não faz o bem ao outro, por que nós esperamos que o outro nos faça o bem? Nós temos que lembrar que nós temos o livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, né? Nós fazemos e nós recebemos aquilo de acordo com as nossas ações. Então, Deus, nós temos que lembrar também que Deus não castiga ninguém, não. Quem nos castiga somos nós mesmos, quando nós trabalhamos contra a lei, né? Nós não trabalhamos de acordo com as leis divinas, né? Nós trabalhamos contra as leis divinas, né? E todos nós somos seres imperfeitos e precisamos, porque nós erramos, como nós somos seres perfeitos, nós erramos muito. Nós precisamos muitas vezes do perdão das pessoas, mas também todos aqueles que nos cercam também são seres imperfeitos e também erram e precisam de perdão. Então, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Isso que Deus pede para nós, né? E a gente tem que... O perdão, quando a gente fala no perdão, às vezes não é fácil, né, nós perdoarmos, mas a gente sempre acha fácil o outro perdoar a gente, né? Agora, quando nós vamos perdoar o outro, nós achamos que não é fácil, que nós somos muito ofendidos e que nós não vamos perdoar, mas nós esquecemos um pequeno detalhe: o perdão nos liberta, né? E ele nos liberta. E aqui nessa parábola, a gente tem que pensar que o rei perdoou o servo que devia 10.000 talentos, que eram muito dinheiro na época, e o companheiro dele devia uma pequena parte desse dinheiro, muito pouco para ele, e ele não perdoou. Então é a lei. Nós temos que pensar que nós temos que ter a lei do amor e a lei da misericórdia. Agora nós estamos passando uma época muito difícil, quando a gente vê as pessoas lá do sul do Brasil, né,
lá de Porto Alegre, daquela região, sofrendo muito com as enchentes, né? Pessoas que perderam tudo, e a gente vê tanta gente se mobilizando, nós nos estamos mobilizando, cada um dando um pouquinho do que tem para poder ajudar, né? Pessoas que ajudam com tanto trabalho, doam tempo, doam trabalho, vão para lá. E nós temos que... Isso é doação de amor, isso é trabalho de amor, porque a gente vê nossos irmãos numa situação difícil, que a gente nem imagina como que é, porque nós nunca passamos por isso. Aí a gente quer trabalhar para que esse irmão volte à normalidade da vida, né? Então, nesse livrinho aqui do Chico Xavier, aqui, que é Histórias Sábias e Lições de Chico Xavier, eu gosto muito, sabe? Então, nós temos que pensar que quando a gente trabalha para o bem, a gente é muito mais feliz do que a gente ficar com aquela vida sem ação, aquela vida parada. O bem é uma coisa que nos traz alegria, nos traz muita coisa boa. Aí tem uma historinha aqui nesse livro de Histórias e Sábias Lições de Chico Xavier, pelo Bacelli, Carlos A. Bacelli. Uma pessoa cansada, que é o título da historinha. Em uma das nossas reuniões no grupo espírita da Prece, em Uberaba, uma senhora espírita, já de cabelos brancos, aproxima-se do médium, do Chico, né? E confessa-se cansada. Contando com mais de 70 janeiros, mais de 70 anos, alegava já não ter forças para continuar. Dizia que era melhor deixar a tarefa para os mais jovens. Visivelmente abatida, aquela senhora que já tanto dera de si a doutrina, agora se sentia inútil. Após ouvi-la pacientemente, o nosso Chico, naquela época também, já com quase com 80 anos, falou-lhe com bondade: filha, o nosso Emmanuel, que era o mentor do Chico, aqui presente entre nós, pede-me para dizer que uma pessoa cansada, quando se trata de serviço para o bem, pode ir ainda muito longe. Então, quando nós trabalhamos para Jesus, quando nós trabalhamos para o nosso próximo, para o bem, a gente colhe energia, né? Colhe vibrações de amor, recebe o amor, recebe a caridade de sermos mais fortes, de ter mais forças e coragem para realizar as nossas tarefas diárias. E aí, quando a gente tem compaixão pelo outro, quando a gente tem misericórdia pelo outro, nós vamos ter paz no coração. Então, esse era o nosso recado para hoje. Agradecemos a todos e que todos tenham uma ótima semana. Que assim seja. Muito obrigada.